Estudo Bíblico, Êxodo 2. O nascimento e a preservação de Moisés. Verso 1. Levi. De acordo com o capítulo 6, verso 20, este era Amrão, que se casou com a irmã de seu pai, Joquebede. Levi tornou-se a família sacerdotal de Israel, em parte por causa da vocação de Moisés e de seu irmão mais velho, Arão. Verso 2, Formoso. Hebreus 11, 23 atribui este ato dos pais de Moisés à fé deles, porque viram que era uma criança peculiar. Quando seus próprios pais tiveram de abandoná-lo, Deus o preservou. Versos 3 a 4. A cuidadosa ação da mãe de Moisés de construir o cesto, provavelmente de caniços de papiros que eram abundantes no Nilo para que flutuassem com o menino até onde ela sabia que a filha do rei costumava tomar banho, e a orientação para que a irmã vigiasse para conferir os acontecimentos, torna evidente que não foi um ato de simplesmente abandonar a criança à mercê do rio com a tênue esperança de que ele pudesse ser salvo. Verso 5. A filha de Faraó. Parece que era a herdeira do trono e que não tinha um filho propriamente seu. Por isso, adotando, verso 10, estava preparando um herdeiro para o império do Egito. Verso 6. Compaixão. Mal podia a filha de Faraó compreender que a amarga tristeza de ficar sem filho era o meio pelo qual Deus lhe estava preparando o coração para sentir compaixão justamente na hora propícia. Assim, Deus pôde fazer que os mais desprezados sejam servidos e atendidos pelos grandes da terra. Isaías 49, 23. Versos 7 a 9. Assim, a mãe de Moisés não somente tinha licença para criar seu filho contra as ordens de Faraó, como receber condições financeiras que lhe possibilitaram fazê-lo de um modo eficiente. O único privilégio que não tinha era o de nomear a criança. Verso 10. Verso 10. Moisés. O nome vem do verbo hebraico tirar fora, embora também fosse compatível com o nome egípcio Mose, que significa é nascido. Por exemplo, Tutmose, que quer dizer Tut é nascido. Há evidências de que nomes semitas não eram incomuns na corte real, sendo possível que à criança tenha sido dado um nome semítico pela princesa. Ele foi educado na corte egípcia por um promissor jovem nobre. Atos 7, 22. O futuro legislador, historiador e líder nacional estava para receber dos inimigos de seu povo a mais elevada cultura da época, equipando-o para estas missões. Versos 11 a 15. Agora, com 40 anos de idade, Atos 7, 23, Moisés se identificou com o povo de Deus. Hebreus 11, 24 a 27. O esforço de Moisés por livrar um israelita da opressão que ele estava sofrendo mostrou-se inútil quando Moisés procurou ser um juiz em Israel, como vemos a seguir. Verso 14. Quem te pôs? Com estas palavras, os israelitas mostraram que não estavam prontos para receberem as bênçãos da liberdade, rejeitando seu defensor. Assim também, os judeus do tempo de Jesus estavam sempre dispostos a receberem curas e mais favores do Senhor, mas não toleravam a pregação contra os seus pecados, não obstante ser justamente o pecado que envenena a vida mais do que a doença, rejeitando a tenra compaixão de Jesus, que queria libertá-los totalmente do pecado através do Evangelho.
Veja a comparação entre Moisés e Jesus Cristo em Atos 7, 23 a 35 e 52. Verso 15 desse caso. Não foi tanto o homicídio como a rebelião implícita nele que despertou a ira de Faraó. Hebreus 11, 27. Midian. Moisés viu-se repudiado pelos hebreus e acossado pelos egípcios. Antecipara a vocação divina para a missão de salvar o seu povo. Os midianitas, que eram descendentes de Abraão e Quetura, Gênesis 25, de 1 a 4, Números 10, 29 e 32 e Juízes 6. Estavam estabelecidos na Península Arábica ao longo da costa leste do Golfo de Acaba. Verso 17. As defendeu. Essa fora a terceira intervenção de Moisés em defesa dos fracos. Os conflitos entre os nômades por causa de direitos sobre a água eram comuns. Verso 18, Reuel, que quer dizer amigo de Deus. Era também conhecido como Jetro, capítulo 3, verso 1 e 4, verso 18. Pode muito bem ter sido adorador do verdadeiro Deus, capítulo 18, versos 12 a 23. Mas as palavras de Jetro em 18:11 soam mais como testemunho de um convertido. Não há absolutamente nenhuma razão para supormos, como alguns escritores têm feito, que Moisés ficou conhecendo Jeová através dos midianitas. Versos 21 a 23. A narrativa omite importantes detalhes desse período de 40 anos de vida de Moisés e rapidamente leva o relato do fato de Moisés ter encontrado um novo lar e uma nova família para o momento em que ele voltou para o seu povo. Verso 22. Gerson. Moisés deu esse nome ao filho porque não tinha se esquecido de seu lar egípcio. No entanto, ele conduziria Israel para fora do Egito, a terra própria do povo de Deus. Verso 23. Decorridos muitos dias. De acordo com o discurso de Estevão, em Atos 7:30, o período foi de 40 anos, ou uma geração inteira. Não é que Deus não faz caso do sofrimento do seu povo. Ele toma conhecimento misericordioso da nossa situação quando nos dirigimos a Ele em oração. Versos 23 a 25. Gemiam, clamaram, e o seu clamor subiu. O clamor angustiado de Israel foi equilibrado por uma quádrupla resposta de Deus. Deus, ouvindo, lembrou-se, viu e atentou. Versos 24 e 25. Esse sumário prepara-nos para a chamada de Moisés e sublinha o tema do livro sobre a fidelidade divina às promessas da aliança feita com Abraão. Gênesis 12, de 1 a 3, 15, de 1 a 21 e 17, de 1 a 22. Confirmada com Isaque, Gênesis 26, dos versos 2 a 5. E com Jacó, Gênesis 28, de 10 a 15 e 35, versos 9 a 15, que prometia especificamente um território geograficamente reconhecível aos descendentes de Abraão por meio de Isaque e Jacó. Também por meio deles, o mundo seria abençoado.